E hoje eu vou falar para vocês não vou falar do prata e também não vou falar do branco. Eu vou falar das cores. Eu sou Herbert Rocha, pintor na Volkswagen, e hoje eu vou falar sobre metameria, sobre micragem do verniz e também sobre resina, pigmentos e etc. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já deixei para vocês montado: ACS, PPG, Sky, Sherwin Willis e Brasília. São quatro tipos de tintas diferentes. Pode ser que aqui tenha a mesma resina, pode ser que tenha resina diferente, mas se tem uma coisa que tem diferença aqui, com certeza são os pigmentos. Vai tornar uma ou outra tinta melhor para cobrir. Se o pigmento for bom, ela vai cobrir melhor. Se o pigmento for ruim, ela vai cobrir pior. Então você vai dar uma demão de tinta e ela vai cobrir mais do que uma outra tinta que tem a mesma quantidade de resina, mas o pigmento é pior. A quantidade a mais ou a menos de resina faz com que a tinta tenha melhor qualidade e também durabilidade, de acordo também com a qualidade da resina. Então o que acontece? Em muitos casos, para você colorista, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, por favor, tenha um banco de cores. Seja um cara paciente, caprichoso, senão tu vai sempre ter que forçar o alongamento. E aí, como que você alonga num carro novo? Como que você alonga num carro zero, por exemplo? Tem tanta gente, tem tantas concessionárias que não tem pintura dentro da própria concessionária e ela terceiriza o serviço. Como que uma concessionária te terceiriza o serviço de um retoque num para-choque e tu abre uns paralamas? Me dá essa ideia. Ah, mas se for no branco, não, mas e se for um cinza platina? E se for um prata reflexo, se for um prata cirro? Nós temos esse tipo de coisa. E eu já te digo uma coisa, só um exemplo para tu ver. Na própria fábrica tem lote de carro. Então se tu tira um para-choque de um carro prata e coloca em outro carro prata, um carro do mesmo modelo, pode ser que dê diferença de cor, porque nós temos lote de cor. Quando sai da fábrica com uma marca de tinta, ela já manda para PPG, Sherwin Willis, Sky, já manda a cor ali para eles elaborarem a fórmula e tal. Só que pode ter algumas diferenças. Por exemplo, digamos que eles usaram um azul esverdeado e a Sherwin Willis vai sair com uma fórmula tipo azul mais amarelo. Talvez na fórmula de fábrica não tem o amarelo, mas talvez alguém está passando com uma fórmula com o azul mais amarelo. Então nessa hora de acertar esse azul esverdeado é onde vai entrar o seu acerto, que você vai ter que mexer naturalmente no azul e no amarelo. É só uma ideia. Outra coisa que acontece muito é o seguinte: você pega um código de uma tinta e joga no sistema tal, ela te dá 3 cores, 3 nomes diferentes de tinta. Isso vai fazer o quê? Com que você tenha 3 nomes diferentes com uma só fórmula. E aí, às vezes, dependendo do acerto do cara ali, tem alguns acertos, gente, que fica legal, mas acontece o que eu coloquei no nome, na capa do vídeo. Acontece metameria, que o diferente ângulo de luminosidade faz dar a mancha. Às vezes tu tá de frente, tá no claro, tá super legal. Botou no escuro, dá a mancha certinho da tinta. Isso acontece muito. Outra coisa que acontece, o pintor mexe na tinta primeiro, chega uma tinta lá mais escura. Digamos que eu pedi uma tinta na Brasília. O cara foi, me entregou a tinta aqui, eu achei que ela estava um pouquinho mais escura ou mais clara. Aí eu peguei uma tinta aqui, de outra marca ou da mesma marca, e botei aqui para clarear um pouquinho, poliéster com poliéster. E aí depois disso, quando der errado, você chama o acertador. Gente, isso é uma tremenda covardia. Não faça isso. Tenta entender o seguinte, que nós somos parceiros. Então, a dica que eu dou para você, pintor: primeiro, aprende a aplicar tinta. Porque aplicar tinta, gente, tem técnica. Você tem que saber aplicar tinta. Porque se você não souber aplicar, tu vai... além de uma coisa que pode acontecer, que é o seguinte: se tu pega uma tinta muito barata, tu pega uma tinta com um pigmento ruim, tu vai ter que dar mais demãos de tinta. Isso vai favorecer, com certeza, a escurecer depois, ou talvez até na hora. Então, o acerto de tinta, nesse caso, é até difícil, sabe, ter esse feedback entre acertador e pintor. Então, um conselho que eu dou para vocês, para você, pintor: conheça o seu produto, para tu não colocar a culpa assim: isso aqui deu uma mancha por causa da resina. Eu te pergunto: o que é resina? Tu não sabe.
não sabe nem as funções, né, que se tem do pigmento, quantidade, qualidade. Outra coisa, tenha na sua oficina, tenta conseguir com o seu fornecedor um pouquinho de cada base para tu mesmo fazer os acertos. Ameniza a vida, melhora a vida do acertador, porque se você tiver muitos carros para pintar numa semana, tu vai ter 5 carros para pintar numa semana. A não ser que estou falando de uma oficina muito grande, mas eu estou falando de um pintor por vez. Mas o acertador, ele acerta 15, 20 cores em um dia, 10 cores em um dia. Então é muito maior e mais minucioso o trabalho do acertador. Se houver uma junção de conhecimento e também de ajuda entre os dois profissionais, gente, você vai conseguir fazer cortes secos muito legais. O seu amparo técnico como profissional vai ser muito bom. E até o respeito do colorista com o pintor vai ser maior, porque geralmente o colorista tem um pezinho atrás com o pintor, porque o pintor geralmente eu aprendi assim a vida toda trabalhando. A gente respeita isso. Mas eu estou aqui para poder responder as suas perguntas, os seus questionamentos. Não entendi isso, você pode me perguntar, eu te respondo no direct de uma boa. Alguns vídeos vão sair no YouTube de maneira mais completa. Isso é só um início para você entender que também numa concessionária trabalha-se com várias marcas e que também numa concessionária tem um pintor que deixa escorrer, tem um pintor que deixa manchar, que tem um colorista que faz um feedback para a gente poder mandar uma peça lá para poder acertar e não deu certo, tem que acertar aqui. Outra coisa, compensa ou não compensa ter uma máquina na tua oficina? Depende muito. Então isso tudo você vai conseguir a partir daqui, que eu vou responder com todo carinho. Um abraço, até a próxima.